Bem, hoje vamos falar sobre o Syncopation, do Ted Reed, livro publicado em 1958. E logo na introdução do livro, eu gosto sempre de fazer as considerações a respeito do que o autor diz no início. Ele fala que, dado que o baterista deve oferecer fundamento rítmico sólido em bandas, todo baterista deve ter uma excelente leitura musical. Estou fazendo aqui uma tradução mais livre. E aí ele coloca também que a meta do livro é primeiro introduzir a leitura musical básica para então explorar ritmos sincopados encontrados na música daquela época. A seguir, ele coloca sugestões para a prática. Em primeiro lugar, contar em voz alta. Importante. Segundo lugar, praticar em vários andamentos. Terceiro, incorporar os ritmos em todo o set. Quarto, dedicar parte do tempo para praticar com o metrônomo. E ele diz que isso não substitui um bom professor. Tudo bem? Então, vou falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Tá? O livro, a parte inicial, até a metade, na verdade, são leituras mais introdutórias. Tá? Então, se você não tem tanta experiência com leitura, eu aconselho a fazer primeiro essa parte. Claro, caso você ainda não tenha feito, faça ela primeiro, porque ele vai construindo, vai melhorando a nossa leitura, né, através da prática. A gente vai melhorando a nossa leitura através da prática, até chegar na metade do livro, que aí sim ele começa syncopation, a parte de síncope, né, fazendo a tradução syncopation seria síncope ou sincopar, já vi essa tradução também. E ele coloca alguns exercícios destinados a síncope, e para finalizar ele coloca exercícios que tem a ver com acentuação. Então ele coloca alguns exercícios de acento para colcheia, depois para triplet, depois ele coloca para semicolcheia, tá? Para finalizar. Pois então, como eu disse, se a minha leitura não está tão legal, vale muito a pena pegar a primeira parte do livro, tocar em vários andamentos, e aí tem uma coisa que eu acho que é fundamental, importantíssimo. Como ele próprio diz no início do livro, ele está pensando na música da época. Então, vamos pensar, por exemplo, 1958, vamos pensar no tipo de música de jazz, por exemplo. Existem andamentos que vão aí de 120 para frente, para mais, né? Então 120, 140. Então é importante sim começar em andamentos mais lentos para poder exercitar a leitura, para a gente ter mais compreensão e conseguir executar, né? Porque senão também não adianta. Mas é importante a gente alcançar andamentos mais rápidos. Por que eu digo isso? Porque às vezes, num contexto de música pop atual, os andamentos não são tão rápidos quanto de músicas populares à época, percebe? Então, se eu pensar em música pop de hoje, uma coisa que gira em torno de 100, cento e poucos BPM, às vezes fica um pouco sem contexto, porque se eu aumento o andamento, o ritmo acaba mudando também. Eu tenho uma percepção diferente do ritmo a partir do momento que eu começo a aumentar andamento ou diminuir esse andamento, né? Então, por isso é importante ter essa elasticidade, assim, no sentido de conseguir tocar lento, mas também tocar mais rápido do que eu conseguir, tá? E também, de mais a mais, vai desenvolver a nossa leitura, né? Bom, então, se você já é um baterista mais experiente, que tem uma boa leitura e que ainda não fez exercícios desse livro de leitura, aí sim, eu acho que vale a pena já começar da metade do livro em diante. Na minha edição aqui, a página 33 desse livro aqui, vou mostrar o livro, tá? Meu página 33, tá legal? E aí ele explica a síncope, o syncopation, de maneira muito prática. Então, no primeiro exercício da página 33, ele coloca um mesmo ritmo que soa igual se tocado na caixa. Ele coloca o mesmo ritmo em 3 compassos, cada compasso ele escreve de forma diferente. Então, no primeiro compasso, que ele coloca como letra A, eu tenho uma pausa de colcheia no tempo 2.
o que acaba gerando um contratempo, na verdade. Na letra B, no segundo compasso do exercício 1, ele coloca a nota ligada. E no exercício C, aí sim ele escreve de maneira a gerar a síncope, tá? Eu vou tocar aqui na caixa, eu estou com o pad aqui em cima, mas você vai ver que o ritmo soa rigorosamente igual, tá? 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3. Letra B. 1 e 2 e 3, 4. 1 e 2 e 3, 4. Bom, então, mesmo estando escrito de formas diferentes, eu vou ter o mesmo som aqui. A considerar a pausa, ou seja, eu tenho que silenciar o som. Se eu tocar no prato, por exemplo, vai soar diferente. Vamos ver como é que fica então. 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3, 4. 1 e 2 e 3, 4. 1 e 2 e 3, 4. Bom, então no primeiro compasso, como eu tenho essa pausa no tempo 2, né, eu tenho que segurar aqui para parar de soar, isso configura contratempo. O segundo compasso é uma nota ligada. Sendo nota ligada, a segunda nota que está ligada, eu omito, né? Eu deixo soando a nota anterior ligada. E na letra C, que é o terceiro compasso que eu toquei, aí eu tenho a presença no tempo 1 de uma colcheia e uma semínima. E essa semínima, como ela está colocado no E do 1, no contratempo do 1, ela acaba invadindo o tempo seguinte, né, que é o tempo 2. Então eu tenho uma colcheia no tempo 1, no E do 1 vai ter uma semínima, e essa semínima ela vai invadir o tempo 2. Então ela vai até a metade do tempo 2. Isso caracteriza a síncope, tá? Então, 1 E. Então ela passa o tempo 2. O que não acontece quando eu coloco pausa, né, no primeiro compasso. Eu não posso colocar o PDF disso. Tem direitos autorais envolvidos, tá? Vale muito a pena ter esse material. Eu nunca vi a versão brasileira, mas tem a versão americana, pelo menos a que eu tenho aqui. Eu comprei e eu acho que é um investimento que vale super a pena. É livre para a vida toda, tá? E aí ele coloca alguns ritmos, alguns padrões rítmicos repetidos, tá? Então eu vou tocar a página 34 agora, o primeiro exercício, considerando o bumbo, porque ele escreve bumbo e a parte de cima caixa, tá? 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3, 4. Bom, eu gosto de colocar o meu hi-hat no 2 e no 4. Então, colocando o hi-hat no 2 e no 4, mantendo o bumbo da leitura, as minhas mãos, vai ficar fazendo a leitura com as mãos, né? Da síncope. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Você pode ir aumentando o andamento. Podemos pensar assim num contexto de big band, de jazz, mas do jeito que está escrito, tá? Sem considerar o que se chama de swing feel, que é uma forma de tocar isso que foi bastante difundida também. Então, tocando no literal do que está aqui. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Pode subir no andamento. Legal? Meu hi-hat no 2 e no 4, lembrando. E aí você pode fazer as páginas seguintes. Estou aqui na página 34,
página 35, 36, 37. A gente chega na página 38 aqui da minha edição, aí sim eu tenho o exercício 1. Aí eu vou ter cada compasso uma história, tá? E é um exercício mais longo, então não são padrões rítmicos que ficam repetindo. Cada compasso vai ter um ritmo diferente, tá? Vou tocar os 4 primeiros compassos, até para não me alongar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 e 3, 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1, 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3, 4. 1 e 2 e 3. Toquei 8 compassos, tá bom? Como eu disse, nós vamos ter 8 exercícios, todos dentro dessa linguagem. O exercício 9, ele soa como um solo de caixa e ele é uma espécie de resumo de todo o livro, tá? Então, se você já está muito acostumado com essa linguagem, isso tudo é muito fácil para você, pode ser uma boa você fazer isso como uma espécie de síntese de todo o material, tá? Agora, uma coisa que eu queria, assim, destacar, sem entrar nas aplicações, porque são muitas, e já foi muito explorado isso, e é uma coisa, assim, que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vê que tem material a respeito. É uma coisa fantástica. Tem uma outra forma de ler aqui, que mantém uma certa literalidade, mas que eu acho que pode servir muito para a música que a gente toca hoje, principalmente até para a música brasileira, tá? Que é o quê? Que a gente, ao invés de tocar isso como 4x4, por exemplo, se eu pegar a página 34, Syncopation 7.2, aqui está escrito 4x4, tá? Então, se eu tocar tal como está escrito no 4x4, eu vou tocar exatamente como eu fiz agora. Se eu fizer A2, o que é isso, fazer A2? Eu vou considerar como 2x2. Então, ao invés de cada semínima aqui corresponder a um tempo, 2 semínimas vão corresponder a um tempo, tá claro? Então, eu vou ler aqui como um 2x2. Ele até escreve isso nas leituras preliminares, ele coloca C ou 4x4, que é a mesma coisa. Quando ele corta esse C, na verdade, ele está dizendo que ali é um 2x2, tá? Então, lendo A2, Syncopation 7.2, página 34, teremos 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2 e 1 e tá 2 e 1 e A2 e. O que eu fiz? Eu coloquei meu pé direito, a primeira semínima, meu pé direito, a segunda semínima, que está embaixo, no meu pé esquerdo, a terceira semínima no meu pé direito, a quarta semínima no esquerdo. Ao invés de fazer direto, eu fiz alternando. De modo que o meu bumbo fique sempre nas cabeças de tempo. Então eu vou ter aqui o meu bumbo no início do tempo 1, no início do tempo 2. E o meu hi-hat vai ficar no contratempo, tá? Então tocando de novo. 1, 2, 1 e 2 e 1 a 2 e 1 e a 2 e 1 e a 2 e. Seguinte, 2, 1 e a 2 e 1 e a 2 e 1 e a 2 e 1 e a. Próximo, 1 e 2 e 1 e 2 e 2 e 1 e. Próximo, 4, 2 e 1. Perceba que aqui a gente já tem uma síncope brasileira. Olha que interessante. A diferença é que aqui no Brasil a gente escreve essa síncope, geralmente, né, é com colcheia e semicolcheia. Aqui ele escreveu com colcheia e semínima.
Só que lendo A2, a gente cai nos mesmos padrões rítmicos que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu acho isso fantástico. Eu acho isso super interessante. Porque acaba sendo, em essência, a mesma coisa. Percebe? E assim você pode fazer todos os livros, todos os exercícios de síncope que tem aqui no livro, tá? Principalmente, principalmente o exercício 1, 2, 3, 4, né? Os 8 exercícios. Você pode fazer os 9 exercícios, que são 9. Mas você pode fazer tudo assim, os exercícios preliminares também, principalmente a partir da parte de triplet. Então, as lições que ele começa a colocar o triplet ficam bem interessantes se tocada a 2, né? Porque a gente começa a entrar numa linguagem de halftime shuffle e começa a ter fraseado para aqueles ritmos, né? De músicas famosas tocadas em halftime shuffle, como Rosanna, do Toto, do Jeff Porcaro, baterista, e tantas outras, né? Enfim, então, mais ou menos por aí. Por último, uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte: aqueles padrões rítmicos do início, ele sempre começa com padrões rítmicos repetitivos. Então, ele, em cada lição, ele coloca sempre um ritmo, repete esse ritmo 4 vezes, e ao final da lição, aí sim ele mistura e coloca um exercício de 16 compassos, que ele chama de 20, que aí mistura, né? Cada compasso vira uma historinha e vira meio que um solinho, assim. Esses padrões rítmicos que repetem são muito importantes, porque às vezes num andamento mais rápido, a repetição ela reforça, sabe? Ela nos ajuda. Então, às vezes é fácil para a gente no andamento lento. Mas se você aumentar para 180 BPM, o fato de repetir o padrão rítmico 4 vezes vai acabar ajudando a gente na execução, tá? Bom, por mais que eu tente falar aqui sobre esse livro, nunca vai estar esgotado. Esse livro, ele oferece, assim, assuntos inesgotáveis. É uma coisa assim que, quanto mais a gente pega esse livro e tenta achar aplicação, ele foi muito usado para tocar jazz, né? Fazendo a interpretação do swing feel na parte de síncope, como eu já citei, e várias outras aplicações, assim, sem fim. Então, é um livro fundamental. Todos os grandes bateristas estudaram esse livro. Você também pode. Você tem acesso, basta buscar, basta se empenhar nisso, tá? E o caminho não é muito diferente para ninguém. Tá aqui nesse livro, tá aqui em tantos outros livros. Nenhum livro ensina ninguém a ser baterista. Todo mundo já tem a sua linguagem, tem a sua vivência, a gente está dentro de uma determinada cultura, né? Mas tem alguns materiais que não tem jeito, né? Como eu disse, todos os grandes bateristas passaram por isso. Tem uma razão de ser. São materiais muito bons, né? Tem muito que se extrair daí, né? É um direito nosso. Agora, demanda um certo esforço, uma certa dedicação, principalmente disciplina, tá bom? Olha, desejo toda a sorte para você na prática desse livro e nas nossas vidas também. Paz.